Olá pessoal, meu nome é Luísa Ferreira e eu sou professora de Contabilidade e Orçamento Público aqui no Logos Concursos. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o edital do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E a nossa parte está relacionada a noções de gestão pública. Eu trouxe aqui para vocês os tópicos do nosso edital que incluem o modelo de gestão pública, e aí nós temos a visão patrimonialista, burocrática e gerencial. Temos os conceitos de eficácia e efetividade aplicados à administração pública, incluindo aí avaliação e mensuração do desempenho governamental. Temos a parte de orçamento público, que incluem os princípios orçamentários, as diretrizes orçamentárias, processo orçamentário, métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público, normas legais aplicáveis. Temos a parte de receita pública, que inclui as categorias, as fontes, os estágios, a dívida ativa. A parte de despesa pública, com as categorias e os estágios. E aí nós temos suprimento de fundos, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e a conta única do Tesouro. Para fechar, o edital trouxe também gestão de suprimentos e logística na administração pública, a modernização do processo de compras e noções de licitação pública, fases, modalidades, dispensa e inexigibilidade. Bom, como aqui eu sou professora de orçamento público, eu vim conversar com vocês sobre a parte de orçamento público que está nesse edital. Como nós vimos aqui, noções de gestão pública acabou pegando a parte de orçamento público e alguns tópicos de administração pública também. Na parte de orçamento público, nós analisamos aqui que a Fundação Getúlio Vargas ela não trouxe nenhuma surpresa em relação ao conteúdo que já é normalmente cobrado quando a gente tem administração financeira e orçamentária ou o título de orçamento público nos editais. Agora, uma grande surpresa muito agradável foi a ausência da Lei de Responsabilidade Fiscal como uma legislação expressa no edital, né? Então, é uma legislação densa, uma legislação puxada para estudar, com todos aqueles limites, e ela, uma grata surpresa, o edital não colocar aqui para a gente estudar. Então, o que eu fiz? Eu dei uma olhada nas questões da banca, fiz uma análise da Fundação Getúlio Vargas e separei aqui para vocês algumas dicas de como que esse conteúdo ele pode aparecer para vocês, tá? Lembrando que essa nossa disciplina, né, ela vai abarcar um total de 10 questões, então é um número considerável de questões e a gente tem que conseguir um sucesso em boa parte delas para garantir a aprovação, não é isso? Bom, eu trouxe aqui para vocês uma ordem de estudo que eu sugiro que os alunos sigam para que deem conta de otimizar todo o tempo de estudo de forma a chegar na prova com um conhecimento bem sólido a respeito desses tópicos, né? Então, eu selecionei a parte de orçamento público aqui. E se nós fôssemos seguir a ordem de estudo já do edital, nós teríamos que começar pela parte de princípios orçamentários. Quem já estuda a parte de orçamento público, né, já deu uma olhada em princípios orçamentários, sabe que muitos princípios já trazem conceitos de instrumentos de planejamento e orçamento, né, do PPA, da LDO e da LOA, que são muito importantes para a compreensão do princípio em si. Então, para evitar que vocês estudem os princípios orçamentários e fiquem com alguns conceitos com dúvida, né, eu sugiro que a gente altere a ordem de estudo de acordo com o que está previsto no edital para poder aproveitar todo o conteúdo mesmo, todo o conhecimento. Então, o edital ele traz aqui diretrizes orçamentárias com um segundo tópico, e aqui, apesar do edital ser bem explícito que ele está falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é um dos instrumentos de planejamento e orçamento, logo aqui embaixo a gente tem os instrumentos do orçamento público. Então, nós temos que dar uma atenção especial aos 3 instrumentos de planejamento e orçamento, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que é o nosso orçamento mesmo, né? Além disso, a gente não pode esquecer dos nossos créditos adicionais, que apesar de não estar expresso aqui também no edital,
eles fazem parte desses instrumentos de planejamento e orçamento, então nós também temos que levar esses conceitos para a prova. Bom, partindo desses conceitos bem preliminares acerca de orçamento público, eu sugeriria que vocês entrassem na parte de princípios orçamentários. Aí sim, os princípios orçamentários como base do conteúdo, né? Como a base que dá origem a todo o estudo posterior do orçamento público. Então, pegar aqui a parte do princípio da unidade, princípio do equilíbrio, princípio da especificação, da quantificação, princípio da exclusividade. Nós temos um rol muito grande de princípios orçamentários. Dentro dos princípios orçamentários, lembrar também dos princípios aplicados à administração pública, que também costuma aparecer na prova. Então, esse seria o segundo tópico que eu sugiro que vocês estudem. Bom, tendo sólido, né, a parte dos instrumentos de planejamento e orçamento, a parte dos princípios orçamentários, a gente parte para o ciclo orçamentário, que aqui está sendo chamado de processo orçamentário, que é muito importante. A FGV gosta muito de cobrar o ciclo orçamentário também. E todas as suas fases, todos os poderes que estão dentro, né, dessa sequência de fases que o orçamento precisa passar. Na sequência, depois que a gente já tem toda a parte de princípio, já temos o ciclo orçamentário, já temos os instrumentos de planejamento, é importante a gente olhar para a receita pública e aí nós vamos estudar as categorias, as fontes, os estágios e a dívida ativa. A despesa pública, também com as suas categorias e estágios. E aí nós vamos entrar no suprimento de fundos, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e a conta única do Tesouro. Então, seria basicamente essa ordem aqui que eu sugiro que vocês iniciem o estudo, como eu disse, de forma a otimizar a apreensão do conteúdo por vocês, tá? Bom, agora vamos lá, como que a nossa banca ela costuma cobrar esses conteúdos, né? Eu trouxe aqui o primeiro conteúdo, como as diretrizes orçamentárias e os instrumentos do planejamento e orçamento. Novamente eu vou colocar aqui, ó, o plano plurianual. Então, uma rápida revisão, plano plurianual, aquele instrumento, né, que traz as políticas públicas que o chefe do executivo pretende implementar durante o seu mandato. Então, o plano plurianual, ele é dividido em macro-regiões, né? E aí nós temos a apresentação das diretrizes, dos objetivos e metas da administração pública federal. Então, todas aquelas políticas públicas, né, que foram propostas durante o período eleitoral, quando o chefe do executivo ele for eleito, ele tem que formalizar essas políticas públicas em um documento. E esse documento é um plano plurianual, né, que vai estabelecer ali as diretrizes, objetivos e metas para o mandato para o período de 4 anos. Então, nós temos um instrumento de vigência de 4 anos, feito pelo chefe do Poder Executivo. Esse instrumento de 4 anos, ele é filtrado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está bem expressa no nosso edital. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece as metas e prioridades da administração pública federal. Então, ela vai pegar aquele plano plurianual de 4 anos, vai selecionar as metas e prioridades daquele programa, né, daquela política, e vai filtrar para serem executadas na Lei Orçamentária Anual. E aqui nós chegamos no título dos nossos tópicos, né, na parte de orçamento público. Quando a gente fala de orçamento puro e simples, nós estamos falando da Lei Orçamentária Anual. Como o próprio nome diz, é um instrumento de 1 ano que vai trazer ali a fixação das despesas. Isso aqui é um conceito muito importante de levar também. Fixação das despesas. E previsão das receitas. Então, estudamos aí os 3 instrumentos de planejamento e, além disso, a gente tem que incluir no nosso estudo os mecanismos retificadores da LOA, né, que são os chamados créditos adicionais. E, apesar de não estarem explícitos no edital, são muito importantes para a compreensão de todo o conteúdo, né? Então, aqui é lembrar dos 3 tipos de créditos adicionais. Nós temos os suplementares, que estão ali utilizados para reforço de uma dotação orçamentária que já foi concedida,
né? Dependem de recursos disponíveis para serem autorizados. Segundo crédito, que seria o crédito especial, que ele é solicitado quando a gente não tem a dotação orçamentária já prevista no orçamento, também depende de fonte de recursos. E por último, os créditos adicionais extraordinários, que são aqueles relacionados a situações imprevistas, né, urgentes, uma guerra, uma comoção interna, uma calamidade pública. Aí nós temos essas três possibilidades de alterar a nossa lei orçamentária anual, solicitando mais dotações orçamentárias. Como que a Fundação Getúlio Vargas cobra esse conteúdo? Como eu disse, um conteúdo muito importante, porque é a base do estudo do orçamento público. Ela costuma misturar os conceitos desses instrumentos de planejamento e orçamento. Então, pega características do PPA, fala que é do orçamento, pega características da Lei de Diretrizes Orçamentárias, fala que é do PPA. Então, se não tiver muito sólido, vocês acabam caindo em pegadinhas. Eu trouxe um exemplo aqui de uma questão que misturou alguns conceitos. A respeito do orçamento público brasileiro, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ele é facultativo, mas, regra geral, todos os entes envolvidos na sua elaboração buscam executá-lo com correção. Ao estudar o orçamento público, a gente vai ver que ele é obrigatório, ele é de observância obrigatória por todos os entes da federação. Então, esse facultativo aqui é o que torna a alternativa incorreta. Letra B. Ele é plurianual, com desdobramentos de execução em 4 anos que coincidem com o mandato de quem elaborou. Tá vendo que mistura aí o conceito de PPA com o orçamento público, né? Então aqui o nosso orçamento ele não é plurianual, ele é elaborado para ser executado durante 1 ano apenas, então questão errada. Ele é aprovado em uma única lei orçamentária, sendo dividido em fiscal, da Seguridade Social e de investimentos em empresas estatais. Aqui nós temos o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, que traz as especificações da nossa lei orçamentária anual, que ela é dividida em orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimentos em empresas estatais. Esse daqui é o nosso gabarito, letra C. Letra D. Ele é misto, pois envolve os poderes executivo, legislativo e judiciário durante as etapas de planejamento, controle e aprovação das contas, respectivamente. Vocês vão ver, estudando o orçamento público, que realmente o orçamento público brasileiro ele é misto, mas não pela presença dos 3 poderes, mas sim pelas atividades do poder executivo e legislativo. Então, citar o poder judiciário aqui torna a alternativa incorreta. E por último, ele é um instrumento composto pelos aspectos político e jurídico, tendo em vista ser aprovado e executado pelo grupo que está no poder. Aqui, pessoal, a gente não pode esquecer que o nosso orçamento público ele tem um caráter econômico muito importante também. E isso, a não citação do aspecto econômico torna essa alternativa também errada. Então, nós temos aqui que o nosso gabarito é a letra C. Como eu pude mostrar aqui para vocês, pessoal, a FGV não costuma cobrar tanto a literalidade a respeito desses instrumentos de planejamento e orçamento como está na Constituição Federal. Então, ela pega as informações, as características de cada um desses instrumentos que estão contidos lá na Constituição Federal e faz arranjos nas alternativas, né? E aí é preciso que vocês contextualizem a alternativa em relação ao artigo que está sendo solicitado, né? Para que vocês encontrem a resposta correta, ok? Bom, partindo para a parte de princípios orçamentários. Princípios orçamentários, nós temos basicamente 2 formas que podem ser cobrados, né? Que normalmente aparecem. Ou a banca, ou a Fundação Getúlio Vargas, ela traz o conceito do princípio orçamentário bem específico, e aí você lê aquele conceito que já é um conceito bem sólido, né, no estudo, e você já consegue identificar o princípio que se refere, ou a banca traz uma história, uma contextualização, e a partir daquela historinha que ela conta na questão, você tem que identificar qual o princípio que ela está querendo indicar como resposta correta. Então, são 2 tipos de questões. Como que eu sugiro que vocês estudem, né? Nós temos um rol de princípios orçamentários muito grande. Dentro dos princípios eminentemente orçamentários, nós temos
Os princípios mais famosos, né? O princípio da unidade, da exclusividade, o princípio da quantificação, o princípio da especificação, do equilíbrio, da transparência. Então, são vários princípios orçamentários que são muito importantes. Mas, além disso, é preciso que vocês tenham cuidado também com princípios da administração pública como um todo, que também costumam aparecer, como, por exemplo, o princípio da publicidade, né? Nós temos que os instrumentos de planejamento eles precisam ser públicos para a sociedade. Então, não se esqueçam de, no estudo de vocês, pegarem os princípios eminentemente orçamentários e também os princípios que são aplicados à administração pública como um todo. Mas vamos lá, como que eu sugiro que vocês estudem? Peguem uma sequência de questões de princípios orçamentários e vão mapeando aqueles princípios que mais aparecem. Isso vai ser uma forma de, na véspera da prova, pegar esses princípios que mais apareceram para tentar solidificar mais ainda o conhecimento na cabeça de vocês, ok? Porque, como eu disse, são muitos princípios para serem estudados. Então, fazendo esse mapeamento, a ideia é facilitar a revisão mais próxima da prova, tá? Como eu disse para vocês, essas duas formas de cobrança da Fundação Getúlio Vargas, ou é através de uma contextualização, uma história, ou é através de um conceito. E aí eu trouxe um exemplo de uma questão que seria através de um conceito, né? Então, quando da elaboração do orçamento anual por uma entidade pública, dois elementos se destacam, as receitas e as despesas. Quando se diz que a previsão das receitas arrecadadas limita a proposição do gasto público, há uma referência direta ao princípio orçamentário, letra A, da não vinculação das receitas, letra B, do orçamento bruto, letra C, da universalidade, letra D, da publicidade ou letra E, do equilíbrio. Então, se a gente for analisar cada um desses princípios, a gente chega à conclusão de que o nosso gabarito é o princípio do equilíbrio, né? Aquele princípio que diz que o orçamento público ele tem que ter um equilíbrio entre as receitas públicas que serão arrecadadas e as despesas que serão gastas, né? Muito importante. Lembrar também desse princípio da não vinculação da receita dos impostos, né? Os nossos impostos, eles são tributos não vinculados. Então, ao serem arrecadados, a gente não tem uma finalidade, uma destinação específica para eles. Só que o que é importante, pessoal, é levar as exceções desses princípios. A maioria dos princípios orçamentários, eles apresentam exceções e a banca gosta de focar nessas exceções, tá? Então, a exceção desse primeiro princípio é importante vocês levarem. O princípio do orçamento bruto, que é um princípio também muito famoso na parte orçamentária, né? Que diz que lá na lei orçamentária anual a gente tem que ter a previsão de receita e a fixação da despesa pelos valores brutos e não pelos valores líquidos. O princípio da universalidade, o nosso orçamento ele tem que englobar todas as receitas, todas as despesas. A gente tem que lembrar que o orçamento público ele é um instrumento que precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo, que são os representantes do povo. Então, ele não pode omitir nenhuma informação de forma que o Poder Legislativo consiga ter uma real noção de tudo que vai ser arrecadado e tudo que vai ser gasto. Princípio da publicidade, tá? E um princípio, como eu comentei com vocês, aplicado à administração pública. Então, é importante que vocês levem esses princípios também. Por último, o princípio aqui do equilíbrio, que é o nosso gabarito. Dando sequência, então, a gente entra na parte do nosso processo orçamentário e de todos os tópicos, pessoal. O processo orçamentário é um assunto muito relevante no nosso tópico, né? Que ele traz aí uma sequência de fases que o orçamento público precisa passar, desde a sua elaboração, apreciação legislativa, execução e controle e avaliação. E vamos destacar alguns pontos desse ciclo orçamentário para dar aquele gás aí no estudo de vocês. Importante a gente lembrar, como eu disse, que o orçamento público brasileiro ele é um orçamento misto. Então, a gente tem a presença do Poder Executivo e a gente tem a presença do Poder Legislativo. Então, a elaboração, que é a primeira fase aí do nosso ciclo orçamentário, ela é feita pelo Poder Executivo. Então, nós temos aí uma participação muito forte do chefe do Poder Executivo, né? A nível federal, presidente da República, nível estadual, governadores de estado e municipal, prefeitos, né? Na elaboração desse instrumento tão importante na gestão pública.
Então nós temos aí o Poder Executivo como sendo o poder responsável para dar o start ali no nosso ciclo orçamentário. Uma vez elaborado esse orçamento, a gente tem que lembrar dos prazos em que os instrumentos de planejamento e orçamento precisam ser enviados ao Congresso Nacional. Então vamos lá, plano plurianual. Plano plurianual, que é aquele instrumento de 4 anos, ele tem que ser encaminhado para aprovação no Poder Legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, até 31 de agosto esse instrumento tem que ser enviado ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo vai receber e tem que devolver ao Poder Executivo aprovado até 22 de dezembro do mesmo ano, do primeiro ano de mandato do chefe do Executivo. Outro instrumento, Lei de Diretrizes Orçamentárias, precisa sair do Poder Executivo e entrar no Poder Legislativo até o dia 15 de abril do exercício, até o dia 15 de abril do ano, né? E deve ser devolvido ao Poder Executivo aprovado até dia 17 de julho. Então, no primeiro semestre, a gente já tem a nossa LDO aprovada. E a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela está ali relacionada ao PPA, então ela também tem que ser enviada ao Congresso Nacional até 4 meses antes do término do exercício financeiro, então até 31 de agosto, também retornando do Poder Legislativo ao Executivo até 22 de dezembro. Então, por favor, lembrem desses prazos, estão previstos lá na Constituição, deem uma olhada com carinho no artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aquela parte lá no final da Constituição, e decorem, levem esses prazos para a prova, ok? Bom, o nosso orçamento, então, ele chegou na apreciação legislativa, e quando a gente fala sobre apreciação legislativa, a gente está falando de 3 fases aqui dentro. A fase de discussão, a fase de aprovação, então a gente tem aí, ó, como eu disse para vocês, a atuação do Executivo e do Legislativo juntos, né? Então, essa proposta orçamentária, ela chega lá no Poder Legislativo, é recebida pela Comissão Mista de Orçamento, né? Que é uma comissão permanente formada por deputados e senadores. Então, é por isso que ela é chamada de mista, porque nós temos os parlamentares juntos ali discutindo. Ela é recebida por essa comissão e depois levada à aprovação no plenário. Aqui dentro da apreciação legislativa, a gente tem que lembrar de coisas muito importantes relacionadas às emendas parlamentares. Então aqui nós temos a possibilidade dos parlamentares interferirem naquele projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo, né? Então aqui os parlamentares vão conseguir executar aquelas políticas que eles também prometeram durante o período das eleições. Esse é o momento de propor as emendas parlamentares. E aqui a gente tem algumas especificações sobre essas emendas, né? Alguns critérios que devem ser observados e que também são muito importantes para a prova de vocês. Bom, vamos lá, o nosso orçamento ele já foi aprovado, agora ele volta para a execução lá no Poder Executivo. Ele volta para o Executivo, né, para que seja executado. Então aqui a gente tem toda a atuação do Poder Executivo ali no direcionamento das dotações orçamentárias que foram autorizadas, né? A gente tem a arrecadação acontecendo, os gastos acontecendo, a gente tem uma compatibilização ali do que foi dotado que foi concedido de dotação orçamentária com o fluxo de recebimento e pagamento. Então nós temos o Poder Executivo ali estabelecendo cronograma de desembolso, estabelecendo cotas trimestrais de despesa que os órgãos podem executar. Nós temos a parte do relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, alguns aspectos que são muitíssimo importantes para levar para a prova. E a última etapa, novamente, nós temos a atuação do Poder Legislativo na etapa de controle e avaliação. Que é importante a gente lembrar que o nosso processo orçamentário, o nosso ciclo orçamentário, ele é um processo dinâmico, né, pessoal? É uma sequência de fases que precisam ser respeitadas. Então aqui, encerrando o controle e avaliação do orçamento, a gente já tem na sequência, já concomitante, a elaboração do próximo orçamento. Ok? O que é muito legal da gente lembrar também, e isso é pegadinha de prova, tá?
a banca, aparece questões na banca falando que o ciclo orçamentário ele se confunde com o exercício financeiro. Isso é uma questão muito interessante da gente pensar, que na verdade o ciclo orçamentário ele é muito maior do que o exercício financeiro, né? A execução do orçamento, ela ocorre dentro do exercício financeiro. Então a execução do orçamento, ela está ali no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esse é o exercício financeiro. Só que se a gente for parar para pensar, o nosso ciclo orçamentário ele começa aqui, ó. Ele começa na elaboração. Então, se ele começa na elaboração, ele começa bem antes de ser executado. Então, o ciclo orçamentário, na verdade, ele é muito maior do que o exercício financeiro. Beleza? Levem isso para a prova, não esqueçam, tá bom? E aqui para fechar, depois que a gente pega toda essa parte grossa aí da matéria, essa parte densa, né, que inclui os princípios, que inclui os instrumentos, que inclui o ciclo orçamentário, a gente pega um pouquinho sobre receita e despesa pública. E aqui é importante a gente lembrar, pessoal, daquelas classificações de receita orçamentária, receita extra-orçamentária, despesa orçamentária, despesa extra-orçamentária, lembrar das classificações de receita e despesa de acordo com a Lei 4.320. Essa lei aqui é uma lei importantíssima e no edital a gente tem a parte de normas aplicáveis, né? Então essa daí é uma lei que a gente tem que ficar atento, até para estudar essa parte aqui de suprimento de fundos, restos a pagar, DEA, né? As despesas dos exercícios anteriores, muito importante também, e a conta única do Tesouro. Essa parte da matéria de restos a pagar, suprimento de fundos, despesa de exercícios anteriores e conta única, quando aparece mesmo a letra da lei ali, né? Saber identificar quando que é um restos a pagar processados, quando que é um restos a pagar não processados, são aspectos bem conceituais e que são importantes, mas não se esqueçam, né? Tudo pode ser cobrado em uma contextualização, então é importante que vocês saibam identificar qual que é o instituto que está sendo abordado na questão para poder responder com certeza, tá? Dentro de receita e despesa pública, lembrar também, pessoal, dos estágios, né? O estágio da previsão da receita, lançamento, arrecadação, recolhimento, lembrar da diferença aí de arrecadação para recolhimento, que também é muito importante. Dentro da despesa, lembrar daquela sequência lá da execução da despesa, de empenho, liquidação e pagamento, isso cai direto, e aí cai sim uma historinha de um servidor, como que é o momento lá que ele recebeu o material, se aquilo é a liquidação, se aquilo é o pagamento. Essa parte é muito bacana de estudar, porque tem uma aplicação bem legal na prática, né? Bom, então é isso, pessoal. Selecionei esses tópicos, espero que tenha ajudado vocês. Fiquem firmes nos estudos, uma boa sorte e contem conosco aqui do Logos Concurso para ajudar vocês nessa caminhada aí rumo à aprovação.